Oi, eu sou o Neto Puto. Se inscrevam. E hoje iremos trazer o primeiro vídeo dessa série, História de Clubes. Società Sportiva Calcio Napoli. Tradicional clube de futebol italiano. A Società Sportiva Calcio Napoli, ou simplesmente Napoli, é um clube de futebol italiano, sediado na cidade de Nápoles, na região da Campania, no sul da Itália, fundado em 1 de agosto de 1926. Factos rápidos: o seu uniforme é a camisa azul, calção branco e meias azuis. Seu estádio é o Estádio Diego Armando Maradona, antes chamado São Paulo, com capacidade para 54.726 torcedores. Entre os seus títulos mais importantes, a Napoli detém 2 campeonatos italianos, 6 Copas Itália, 2 Supercopas italianas e uma UEFA Europa League. Seus principais rivais são a Lazio, a Roma e a Juventus, todos do norte do país. História. Início: o futebol chegou à cidade de Nápoles no início do século XX, por marinheiros. Em 1904, um inglês chamado William Potts, juntamente com alguns de seus amigos, decidiu fundar um clube na cidade de Nápoles. Assim nasceu o Nápoles Football e Cricket Club. 2 anos depois, o Cricket Club foi retirado do nome, que ficou sendo apenas Nápoles Football Club. Em 1912, o segundo clube da cidade foi fundado. Assim, surgiu o Uso Internazionale Napoli, e logo criou-se uma rivalidade entre esta instituição e a primeira a aparecer em Nápoles. Mas essa história de antagonismo não iria durar. Em 1922, pressionados por problemas financeiros, o Nápoles Football Club e seu rival fundiram-se em apenas um clube, chamado Football Club Internazionale Nápoles, apelidado de FBC Internápoles. Em 1926, ocorreria mais uma mudança de nome. A diretoria do novo clube decidiu alterar a identidade da instituição novamente. Assim, o Napoli tornou-se a Associazione Calcio Napoli. Em 1927, a equipe teve um desempenho terrível no campeonato italiano, terminando nas últimas colocações. Nos anos seguintes, o Napoli melhorou, e teve boas campanhas nos primeiros anos da competição por pontos corridos, que começou em 1929. O rebaixamento: o Napoli teve uma série de resultados razoáveis, incluindo 2 terceiras colocações, até 1936-37, quando fugiu por pouco do rebaixamento. Em 1939 e 1940, a história se repetiu, mas o clube conseguiu permanecer na Série A na temporada 1941-1942. A equipa finalmente caiu para a Série B. Então, as competições foram paralisadas devido à Segunda Guerra Mundial. Na temporada 1945-1946, o Napoli já conseguiu acesso à Série A, porém, o clube só ficaria mais uma temporada na primeira divisão, caindo novamente para a segunda divisão italiana. Na temporada 1948-1949, a equipa venceu a Série B e voltou à elite. A partir daí, o Napoli teve bons e maus resultados na década de 1950, o melhor sendo um 4º lugar em 1957 e 1958. Apesar de mais um descenso e outra volta no início da década de 1960, foi nesta época que o Napoli conquistou seu primeiro título de expressão. Na temporada 1961-1962, o clube conquistou a Copa da Itália depois de uma vitória por 2-1 sobre o Spal. A equipe disputava a segunda divisão e foi a primeira de uma série inferior do campeonato italiano a ganhar a competição. Em 25 de junho de 1964, o nome do Napoli mudou mais uma vez, desta vez para Società Sportiva Calcio Napoli. Esta foi uma boa época para a equipe napolitana, que colecionou bons resultados. Na temporada 1965-1966, terminou a Série A em 3º lugar. No fim da década de 1960, em 1968-1969, o time foi vice-campeão, atrás apenas do Milan. Na temporada 1974-1975, o Napoli realizou sua melhor campanha até então. A equipe foi vice-campeã pela segunda vez na história, apenas 2 pontos atrás da Juventus de Turim, primeira colocada. Um ano depois, venceu a sua segunda Copa da Itália, derrotando o Fiorentina em Milão no caminho para o sucesso. Década vitoriosa. A década de 1980 foi a mais vitoriosa da história do clube. Em grande parte, isso se deve à contratação do maior craque do futebol argentino até hoje, Diego Maradona,
em 1984. Aos poucos, a equipe foi se ajeitando, conseguiu um oitavo e um terceiro lugar, respectivamente, nas temporadas 1984, 1985 e 1985-1986. Na temporada seguinte, a glória. Sob o comando do craque argentino, o Nápoles ganharia seu primeiro scudetto. No mesmo ano, o clube napolitano ainda venceu sua terceira Copa da Itália, derrotando o Atalanta por 4-0 na final. Na temporada 1987-1988, o Napoli foi eliminado na primeira fase da Liga dos Campeões da Europa pelo Real Madrid. Na temporada 1988-1989, a equipa do sul da Itália jogou a Copa da UEFA. O clube chegou à final da competição e, com uma vitória por 2-1, com golos de Maradona e do brasileiro Careca, e um empate por 3-3, derrotou o Stuttgart, da Alemanha, e conquistou seu primeiro e único título europeu. Nesse mesmo ano, a equipe foi vice-campeã da Copa da Itália, perdendo para o Sampdoria na final. Em 1989 e 1990, o Napoli conquistou seu segundo título italiano. Um ano depois, o craque Maradona foi flagrado no exame antidoping por uso de cocaína e expulso do clube. Nessa época, o clube já sofria crise financeira. Depois, alternando resultados medianos com péssimas campanhas, o Napoli viveu um período conturbado. O clube chegou a ser rebaixado e voltou à Série A mais de uma vez. 2004. Atualmente, a falência volta em agosto de 2004. Com uma dívida gigantesca, a equipe foi à falência e deixou de existir. Graças aos esforços do produtor cinematográfico Aurelio de Laurentiis, o clube ressurgiu, agora com um outro nome, Napoli Soccer. De Laurentiis não queria deixar a cidade de Nápoles sem um clube de futebol. Apesar dos problemas, o clube permaneceu como um dos mais populares da Itália e quebrou o recorde de público da Série C/1, levando 51 mil torcedores a uma partida. Em maio de 2006, o nome do clube voltou a ser Società Sportiva Calcio Napoli. O clube foi subindo a ladeira desde as divisões inferiores do futebol italiano até conseguir o acesso à Série A na temporada 2006-2007. Em 2007 e 2008, o Napoli figura pela primeira vez na primeira divisão desde 2001. Esta temporada também marca a estreia do clube reformado na elite. Segundo pesquisa do Instituto Demos em 2012, a torcida do Napoli seria a quarta maior torcida italiana, com 13,2% da preferência dos italianos, cerca de 3,3 milhões de torcedores, sendo esta a maior torcida do sul da Itália. Na temporada 2011 e 2012, o Napoli estando na fase de grupos da Liga dos Campeões junto com Bayern de Munique, Manchester City e Villarreal conseguiu se classificar em segundo lugar de seu grupo, com 11 pontos, atrás do Bayern, que fez 13. O Napoli se classificou na última rodada da fase de grupos, vencendo o Villarreal por 2-0 na Espanha. O City fez sua parte vencendo o Bayern de Munique pelo mesmo placar, mas devido à vitória do Napoli terminou em terceiro com 10 pontos. O Villarreal terminou em quarto, sem nenhum ponto somado. Nas oitavas, o confronto era contra o Chelsea no São Paulo, e terminou com vitória por 3-1. Já o segundo jogo acabou 4-1, somado o resultado da prorrogação. Como consequência, o Napoli foi eliminado da Liga dos Campeões. Coroou o ano ao vencer por 2-0 na final da Copa da Itália A, até então invicta Juventus, conquistando seu quarto título desta competição. Na temporada 2013-2014, conquistou o quinto título da Copa da Itália, ao vencer a Fiorentina por 3-1. Em 22 de dezembro de 2014, o Napoli venceu a segunda Supercopa da Itália da sua história, batendo a Juventus depois da prorrogação e decisão de pênaltis no estádio Jassim Bin Hamad, em Doha, Catar. Em 17 de junho de 2020, derrotou a Juventus na final da Copa da Itália e conquistou assim o seu 6 graus título da competição. A partida terminou com empate por 0-0 e o Napoli sagrou-se campeão nos pênaltis por 4-2. Agora vamos para os títulos do Napoli: uma Copa da UEFA, 2 campeonatos italianos, 6 Copas da Itália, 2 Supercopas da Itália, um título da segunda divisão da Itália, um título da terceira divisão da Itália, entre outros títulos. Total de títulos: 13. Maior artilheiro: Diego Armando Maradona com 115 gols em 259 jogos. Então é isso.